Então, pessoal, hoje é dia 17 de julho, às 14 horas e 9 minutos. A minha bateria de 400 amperes em 48 volts já está 100% carregada. Quando a bateria está 100% carregada, esse meu segundo controlador de carga sai do serviço. Vocês podem ver agora, ele está a produzir 0 watts de potência, não está produzindo nada. E somente este é que vai segurando a carga à medida que for necessário, né? Nesse momento ela está a produzir 380 watts para sustentar uma carga de 330 watts. Então é isso. Por essa razão, pessoal, que a função do controlador de carga é justamente isso, é perceber quando a bateria está 100% carregada e fazer o corte do carregamento da bateria e ir ministrando a carga da bateria dentro dos limite setting, né? Os padrões limite de tensão que eu programei na BMS. Vocês podem ver aqui a bateria de 314 ampere-hora, mas eu coloquei aqui 310. Vocês veem que as células todas estão com a tensão de 3.53 volts. E então eu coloquei um máximo de 3.55. Então ela atingiu 3.53 e vai balanceando e não passa disso. Por essa razão que é importante ter o controlador de carga justamente para perceber que quando a bateria estiver 100% carregada, para parar o carregamento. Vocês podem ver que a corrente que está fluindo na bateria agora é 0.0, ou seja, nada está entrando na bateria nem saindo. E é assim que tem que ser. Então, se não houvesse o controlador de carga, o que ia acontecer? A bateria ia fazer agora um overcharge na bateria. Essa tensão ia superar a tensão das células ia superar os 3.53, ia passar do 3.6, que é o máximo que elas suportam, e a partir daí ia danificar a bateria, as células. Eu já cheguei a ver alguns vídeos no YouTube onde um indivíduo tinha seu sistema solar na sua residência e por algum motivo o seu controlador de carga veio a danificar. Então esse indivíduo, não querendo esperar o novo controlador chegar na sua residência, porque ele fez a compra de novo controlador de carga, não querendo esperar, o que ele fez? Ele simplesmente pegou esses cabos de descida dos painéis solares, ligou diretamente nas baterias. E eu nem preciso dizer o que aconteceu com as suas baterias. No caso, ele tinha baterias de chumbo ácido e baterias de LiFePO4. E as baterias de chumbo ácido simplesmente explodiram e a bateria de LiFePO4 inflaram. Por quê? Porque o cabo que desce dos painéis solares, ele simplesmente, o painel vai produzindo a sua energia e se não houver um controlador de carga para definir, primeiro que a tensão que desce dos painéis solares não é a tensão da bateria, né? Vocês podem ver aqui, este controlador, embora não está produzindo nada, mas a tensão que está descendo agora é de 183 volts neste controlador e neste aqui é 190 volts. Então, como é que eu posso ligar, por exemplo, 190 volts diretamente em cima de uma bateria que está agora, por exemplo, em 56 volts, né? 56 volts. Eu não posso fazer isso, entendeu? Porque a bateria, ela tem uma tensão de carregamento e uma tensão de flutuação. Então, se eu ligo esses 190 volts, 139, 190 volts do painel solar diretamente em cima da bateria, o que vai acontecer é que simplesmente eu vou danificar a bateria de forma quase que instantânea. Porque as baterias de lítio, por exemplo, LiFePO4, elas não suportam mais do que 3.6 volts. Acima disso, elas já começam a ser danificadas. Então, quando eu ligo esses 190 volts em cima dessas baterias, essa tensão simplesmente vai disparar e a bateria vai inflar e vai se danificar. Entendeu? E no caso de bateria de chumbo ácido, elas vão explodir, elas vão começar a fazer um overcharge, elas vão começar a ferver lá dentro, literalmente, e criar gases, e vai chegar um momento que a pressão interna vai ser tanta que a bateria explode. Fora o risco associado, né? Porque a bateria de chumbo ácido até exala hidrogênio. Então, nunca se deve ligar os cabos de descida do painel solar diretamente na bateria. Não se pode fazer isso. Então, a função do painel do controlador de carga é justamente fazer esse controle, ministrar a carga da bateria, né? É por essa razão que ele se chama controlador de carga. Ele vai ministrar a carga da bateria dentro dos padrões limites que a fabricante definiu que a bateria deve operar. Eu, por exemplo, monto essas baterias de
LiFePO4. Então eu sei que a tensão máxima não pode passar de 3.6. Então o que eu faço? Eu defino os limites de carregamento no controle de carga. Por exemplo, aqui, se eu entrar no modo battery, eu coloquei user, tá vendo? Esses são os valores que eu defini. FLA-V, esse aqui é float voltage, eu coloquei 56 volts. CC volts, CC volts deve ser a tensão de boost charge, eu coloquei 56.5. Depois a tensão limite inferior, né, o máximo que ele não deve deixar descarregar, eu coloquei 43.2, 44.8, é a tensão mínima, enfim. Isso é no caso se tiver a usar, por exemplo, a saída load, né? Essa saída load, tá vendo aqui desse load? Aqui eu posso ligar, por exemplo, cargas, alimentar cargas de DC que não passam, por exemplo, de 10 amperes, né? Qualquer coisa que consome menos que 10 amperes em 50 volts, eu posso ligar diretamente aqui. Então, este valor que está cá, é para definir em que momento essa saída load vai ser desligada para justamente proteger a bateria de não sofrer um overdischarge, ou seja, um descarregamento além do necessário, né? É isso. Então, pessoal, não existe a menor possibilidade de fazer ligação direta dos cabos de descida dos painéis solares em cima da bateria. Não pode. Tem que sempre usar um controlador de carga. Então, se vocês podem ver depois os vídeos no YouTube, já existem alguns vídeos, né? Pessoas que fizeram essa ligação direta e a bateria explodiu. É isso aí, pessoal. Falou!